Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Momento Imã. Lembrando que esse é um programa oferecido pelo Instituto Information Management, pela BEinfo, trazendo conteúdos de relevância para você dentro até da área de tecnologia, RPA, inteligência artificial e muito mais. Vocês devem estar vendo aí, gente, no chat, que está diferente a cada semana. Nós estamos fazendo algumas mudanças. Vocês vão ver que a foto de vocês não vai aparecer aí hoje na live, tá? Mas nós estamos ajustando isso aqui. Na próxima já estará tudo certinho, tá? Vamos ter sorteio aqui em tempo real, enquetes. Então é um chat novo que está sendo desenvolvido para poder proporcionar para vocês uma experiência fantástica aqui com a gente na Digital Edu, tá? E vai ser bem interessante isso aí. Se porventura alguém tiver com dificuldade na tela, não estiver conseguindo mudar alguma coisa, pode mandar o feedback para a gente no chat, porque como nós lançamos essa plataforma nova essa semana, alguns ajustes durante a semana seguinte vão ser necessários. Então, assim, o seu apoio é muito importante para a gente, tá? Porque com ele a gente consegue melhorar, consegue desenvolver, consegue fazer com que a experiência seja melhor constantemente, tá? Quando vocês acessarem, vocês viram que tem a mudança, tem uma aba que chama informativo, tá? Ao vocês clicarem ali, tem ali anúncios, né? Aí nesse anúncio inicial é um pedido de feedback. Então você pode clicar ali em enviar feedback, falar ali, ó, novo visual, sugestão, funcionalidade positivo, funcionalidade problema, sugestões gerais ou outros. Coloca ali, pode colocar ali, olha, não gostei da tela inicial, tem muita informação ali, podia abrir só, por exemplo, com a barra à esquerda, igual o pessoal já me falou isso também, mas eu quero ouvir mais pessoas aí para poder ter essa experiência, ok? Então, gente, é isso aí. Deixa eu voltar aqui para a tela de transmissão para ver vocês junto comigo aqui. Podem colocando no chat aí, tá? Sua pergunta, sua dúvida, interage com a gente aqui que eu faço as perguntas para o nosso convidado especial de hoje. E para conversar comigo agora nessa manhã maravilhosa, sexta-feira, quero chamar aqui no palco Valdir Menezes. Bom dia, Valdir. Bom dia a todos. Maravilha, é um prazer ter você aqui com a gente, Valdir. Em nome da BEinfo e do Instituto Information Management, já deixo aqui a gratidão por ter aceito estar com a gente em mais uma edição aqui do Manhã, do Momento Imã, tá? Que está aqui toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, trazendo conteúdos de relevância. Muito bom. Ficamos honrados de fazer parte dessa jornada com vocês hoje. Maravilha. E para a gente começar, Valdir, fala para a gente aqui, o pessoal que está assistindo. Eu acho que muitos aqui te viram palestrando lá no Rio, em São Paulo. Mas fala para a gente aqui, quem é o Valdir Menezes? Legal. Sou pernambucano, né? Moro em São Paulo há muitos anos, desde 2007. Sou engenheiro químico de formação, mas ao longo da minha carreira eu fui mudando aí, passando por diversos setores, até chegar na área de tecnologia de um grande banco brasileiro aí, né? E daí para frente, minha vida com a tecnologia veio andando de mão dadas, né? E quando eu comecei a ver a onda da inteligência artificial surgindo, e resolvemos enveredar, né? Em construir a AROX aí como uma empresa aí que, além de fomentar o ecossistema de soluções aí que já existe no mercado, né? Como um grande parceiro de empresas com soluções tecnológicas, mas, acima de tudo, com treinamento, consultoria, curadoria, né, implementação de governança de IA nas empresas. Então, isso é um pouquinho sobre mim aí. Fantástico, Valdir, excelente. Novamente, gratidão por ter aceito o convite. Sei que você vai estar palestrando também lá em Curitiba, agora em setembro. Mas assim, vamos lá para o nosso bate-papo central. Quando você ouve a palavra, né? Automação com RPA, a frase quer dizer, automação com RPA e inteligência artificial. O que vem na cabeça primeiro, Valdir? Oportunidades ou ameaças? Olha, eu vejo como oportunidade, né? Acho que nas palestras que eu dei aí nos dois eventos, tanto de São Paulo como do Rio,
eu usei uma frase que depois muitos me procuraram para confirmá-las, né? Assim, que também enxergavam dessa forma, que praticamente em todas as revoluções, né, tecnológicas da história, começando pela primeira, na Revolução Industrial, né, sempre houve o medo da perda do emprego, mas na verdade as grandes revoluções geraram muito mais emprego. Óbvio que se você não acompanhar o movimento, a exclusão é natural, né? Mas para quem começar a se mexer antes, né, ou até mesmo junto, né, a onda chegou, vamos nadar juntos. Que aí, o que eu tenho enxergado é que a oportunidade de crescimento ou de mudança de carreira, muitas pessoas me procuram, né, para falar sobre o momento de carreira, muitas vezes estão buscando se reposicionar no mercado, e eu tenho ouvido, né, muitas vezes eu tenho até influenciado nisso, falar, ó, cara, eu não era da área de tecnologia, eu sou um engenheiro químico de formação, né? Ao longo da vida, as experiências foram me levando para um outro caminho e estar aberto para navegar nesse mar é uma boa saída. E, de certa forma, eu ainda posso dizer, apesar de ter muitas soluções hoje aparecendo, muitas empresas falando que dão aula, que dão consultoria, que entregam soluções, como toda grande onda, também tem muita gente que não entrega nada, né? E então, para aquele que começa a estudar agora, ele não está atrasado ainda, né? Ele tem chance ainda de surfar na crista da onda, porque se você pensar daqui a 10 anos, quem começou agora já vai ter 10 anos de experiência. Quem começou um pouco antes vai ter 12, Isso. 14, isso é pouco, a diferença é pouco, né? Ah, isso aí. Eu vejo como uma oportunidade. Ah, bacana. Inclusive, você falou aí, né? E a gente precisa acompanhar as tendências, as evoluções na realidade. Porque e uma coisa que a gente tem que se atentar é que de uma revolução para outra demorava-se muito tempo. Sim, Atualmente, as revoluções, as mudanças estão sendo assim muito mais próximas uma da outra. sem Então, dúvida. daqui a pouco a gente começa a ter aí outras formas da própria IA, porque hoje nós temos uma realidade que é baseada em potencial das empresas em gerar ali melhorias. Mas depois que a gente entrar na era aí da energia infinita e outras coisas mais, coisas demais vão começar a aparecer e vai ter uma nova revolução aí, pode ter certeza, né? Eu já tenho falado para o pessoal, olha, você pode começar a estudar IA agora, se você ainda não começou. Você já pode começar a estudar também computação quântica, que também tem tudo para ser. Já vem se falando disso há um bom tempo, mas agora vai começar a aparecer em letras maiúsculas por aí, né? Então, tem tempo. Eu acho que tem bastante coisa surgindo e eu acho que nunca tivemos tanta novidade surgindo ao mesmo tempo. E eu acho que a tendência é cada vez mais surgir mais coisas. Sim, isso é uma tendência, não tem como correr disso, né? E assim, você que está ali diretamente com várias empresas, conversando com clientes, com fornecedores, quais áreas, tá, do dia a dia você percebe que a automação está mais presente e que muitas vezes as pessoas nem notam? Olha, tem um lugar que a gente vê todo dia, né, aparecendo com as automações rolando, e muitas vezes a gente percebe que a solução não está boa. E é por isso que muitas vezes as pessoas não querem avançar no modelo de automação pelas experiências ruins que elas têm em atendimento. Né? A gente fala assim, poxa, hoje tem uma série de soluções hoje no mercado em atendimento, e muitas vezes as empresas não te dão nem outro canal. Você entra pelo chat, começa a falar, vem um IA, um chat, bot trabalhar contigo, seja lá com a solução que eles colocaram, e aí a resposta não é boa, a árvore de soluções não é boa, e quando não tem todas as alternativas, dá várias alternativas, nenhuma é a tua, você não tem caminho para ir, né? Então ali a gente sente a dor, né? Mas assim, eu já vejo lugares onde essa solução já para de pé, bem, tá? E muitas vezes você já está dialogando com uma IA ou um chatbot, um bot da vida, que já funciona e você já nem percebe. Então, eu falo, tem a experiência ruim e boa do atendimento. Já tem gente fazendo os atendimentos de primeiro nível bom com o chatbot. Eu já estou vendo pessoas usando aí no setor jurídico, porque já tem pedido ajuda para nós, assim, né? Cara, eu tenho um contrato. E o contrato aqui, quando eu vou fazer vender meu serviço, ou vou contratar um tipo de solução no mercado,
eu tenho um contrato mãe, mas eu tenho várias possibilidades de cláusula. E o que é engraçado, para contratar esse aqui, eu preciso cláusula 1, 2, 3, 5, e não vou ter as outras. Para esses aqui, eu vou ter a 1 adaptada, a 2 adaptada, a 5, 6, 7, 8. Mas o que nós percebemos aí é que as pessoas podem automatizar até mesmo a geração da minuta contratual. E você vê, você vai contratar um serviço numa empresa, a parte mais demorada do fluxo geralmente é o contrato. Você vai vender um serviço, é a mesma coisa. Então fica todo mundo sofrendo. E eu acho que a gente está vendo já pessoas se movimentando, inclusive conosco, de fazer algo simples com o modelo de contrato, né? E a gente fala, tem soluções hoje que simplificam a vida, até mesmo sem usar uma IA parruda, tá? A gente fala assim, a gente já conseguiu fazer coisas simples usando, um pouco de prompt, um prompt mais avançado, vamos dizer assim. Mas já dando condições de sair com uma minuta em tempo recorde, em tempo rápido, é segundo, e depois você fazer o que nós chamamos de trabalho de inteligência ou a curadoria, que a gente fala que a tecnologia está ali. Tem muita gente preocupada se a IA vai substituir o humano. Eu falo, não vai, porque ela ainda erra muito, ela precisa evoluir muito para conseguir substituir. Mas, de novo, ela não tem sentimento. Então, ela erra e não está preocupada, tá? Então, se errou, tá errado. Te entregou, o que importa é que ela te entregou. Então, meio que você vai depurando o modelo de solicitação, seja via prompt, seja via agente, seja a solução que você escolher, né? Ou até mesmo, que eu falo, muitas vezes como a gente tem um ecossistema de parceiros, muitas vezes você vai buscar uma solução que o parceiro tem, uma solução pronta, já testada, também é opção. E nesse contexto que a gente está vendo, o mundo dos contratos está com cara de que vai ser um que vai ficar forte nesse processo de automação, porque a gente já tem feito e tem sido cada vez mais solicitado para nós aí. E vai ser transparente. Já está transparente onde está usando, né? Mas para quem está se beneficiando disso, está falando assim, nossa, que engraçado, né? A gente mandava por jurídico as coisas, demorava para caramba. E eles pedem um lead time ali de 2 semanas, 3 semanas. Eu mandei essa semana, já voltou. Porque se você tem um modelo decisório, dá para ramificar as decisões, né, e o padrão, na prática você ficou com um contrato padrão cheio de ramificações que na hora que você flega ou você diz que caminho seguir, a IA já te entrega em segundos ele redigido. E ainda demos uma opção muito legal, né? Criamos um template extra que você põe todas as informações. Que bacana. CPF, RG, endereço, o que você precisa ter na sua minuta, colocamos lá e pedimos para ela fazer. Gente, é muito rápido. Agora, de novo, você requer que você continue fazendo curadoria, porque ela acerta, não tem jeito. Pode errar. Não tem. E na hora que você tem uma ramificação nova, uma situação nova no contrato, isso também está mexido lá. O pessoal tem que ter em mente que a IA não chegou para fazer 100% do trabalho, a pessoa chegou para aumentar a sua produção, a sua produtividade. Então, assim, eu uso muito a IA aqui. Eu faço contratos, inclusive agora eu estou fazendo um evento que vai ser em novembro, que é um evento do Dama Brasil, que é um evento presencial em São Paulo. E assim, eu estou fazendo um contrato com os patrocinadores, tudo ali, e é muito simples, né? Fiz o template, passo as informações, peço para poder colocar no template, ela já coloca, mas eu bato um olho ali, por quê? Porque ela pode colocar o nome errado, e dependendo do contrato, é contrato. Se ela falar uma coisa errada ali, você mandar para assinatura, já era, já é realidade, já é verdade, não tem jeito não. Então, a culpa não vai ser da IA, a culpa vai ser sua mesmo, tá? Então, e tem mais um lugar, quando a gente fala assim, que já está acontecendo e ainda não tem muita gente percebendo, análise de crédito. Já tem gente um processo bem estruturado de análise de crédito nos bancos, tá? Já temos. Né? Olha, interessante. É até um tema bacana para trazer, eu acho que o pessoal vai gostar muito. Você até antecipou aí uma pergunta que eu ia te fazer, que é relacionada ao medo das pessoas hoje de perder emprego. Então, assim, você acha que o medo de perder emprego atrapalha a adoção da automação? Sim, sem dúvida. Isso é histórico, tá? Se pensarmos assim, eu tenho também, né, além da Aerox, eu também sou sócio de uma outra empresa focada em excelência operacional, né? Eu uso assim, metodologias de mercado para melhorar processo, inovação, né?
E eu sou sócio lá já há até mais tempo, né? E é engraçado porque, assim, eu percebi que o histórico de medo das pessoas está vinculado exatamente remonta aos nossos tempos ali da década de hiperinflação no Brasil. Porque talvez muitas pessoas não vão lembrar, mas naquela época a gente tinha inflação na faixa ali dos 1.000% ao ano, taxa de juros na faixa dos 100% ao ano, né? Eu, eu, Hoje a gente lembro- fala, hoje a eu, gente fala quando está 14% da Selic, a gente acha que é muito, mas naquela época a gente tinha 100%, né? eu lembro de uma época que a gente tinha, colocava R$ 100, no mês seguinte a gente tinha R$ 150, né? Ou seja, oh, é uma grana, né? Mas não Mas fazia efeito nenhum. a inflação comia tudo, né? Comia E era tudo. curioso, você ia no mercado, né, fazer compra, tinha gente remarcando o preço de manhã, gente remarcando o preço à tarde, à noite, porque atualizava o preço, a inflação era muito alta, né? Então, você remarcava o preço durante o dia, né? Era impressionante aquilo. Mas, descontando esse fato curioso, né, indo para o mundo corporativo, né, que é um dos fatos gerador desse medo aí nas pessoas de perder emprego, é que aquela época estava coincidindo com a chegada da reengenharia no Brasil. E a reengenharia era exatamente o quê? Você alavancar a produtividade, melhorar processos, né? E as pessoas estavam experimentando isso nas indústrias, mas já estava chegando nos bancos brasileiros. Os dois, três maiores bancos brasileiros já vinham experimentando essa abordagem de reengenharia. Cara, imagina, quando aconteceu o advento de implosão do emprego, né? Muita gente foi mandada embora e os bancos, os dois maiores bancos brasileiros, reduziram 70% do quadro na época, né? Então, você imagina, se tua empresa tinha 100 mil pessoas, passou a ter 30. Né? E com essa redução drástica, muita gente foi para o mercado, né? E muita gente associou que era o fato de melhorou o processo, mandou todo mundo embora, né? Muita gente não enxergou que era um contexto macroeconômico, né? E então esse medo perdura. Quando você chega nas empresas para falar de melhorar processo, e é alguém que já trabalhava naquela época, ou era alguém que é filho de alguém que sofreu muito aquilo naquela época, elas carregam esse medo como um trauma, porque o trauma é isso, né? A gente aprendeu de alguma forma que isso já aconteceu, internalizamos e estamos pondo isso em prática, né? Então, esse é um primeiro grande marco que afeta o medo, né, o sentimento das pessoas de perder emprego. O segundo está associado ao fato de que nosso histórico profissional, quando eu digo nosso, da grande maioria das pessoas, né, que está vinculado ao trabalho mais manual, vamos dizer assim, ou até mesmo, entre aspas, o manuático, né? Você tem muita coisa manual extraindo de um RP automático, né? E depois você joga a informação logo de volta. A gente deveria ter sido criado e desenvolvido no ambiente de trabalho para tomar decisões, para analisar dados, né? Para conseguir influenciar nas decisões. E a maior parte das pessoas nas empresas, elas passam um tempo batucando informação que não está boa, e não tem tempo para fazer essa análise. E aí você tem que mostrar o fechamento financeiro do mês, tem que estar no quinto, sexto dia útil na mão do presidente e do comitê executivo, mas as pessoas não tiveram tempo de analisar. Então elas batucam tudo, geram informação, fechou, manda. Né? Para as empresas de capital aberto, essa exigência de olhar um pouco, fazer análise, já é algo mais latente, porque elas precisam explicar para o mercado o que aconteceu. Mas essa não é a realidade da maioria das empresas, nem nas maiores, ainda não é essa a realidade. E aí o que acontece? As pessoas ficam o tempo todo fazendo tudo na mão, e na hora que você fala, olha, vai chegar algo que vai melhorar a tua vida, você não vai precisar fazer tudo isso na mão. E aí a pessoa pensa, caramba, se eu fico dos meus 5 dias da semana, 4 em horas, né, equivalentes, estão dedicadas a algo que eu estou batucando, fazendo, né, na mão, e não analiso, e agora você vai passar a dizer que eu não vou mais batucar, mas vou analisar, posso estar dizendo duas coisas ruins aqui, né? A primeira grande preocupação é que eu vou ter tempo livre, e esse tempo livre pode ser entendido como um caminho de saída. E a segunda grande preocupação, eu nunca fui um cara bom de fazer as análises desses números, tirar conclusões e influenciar decisões. Agora eu vou ser cobrado a fazer algo que eu não sei fazer. E eu sempre disse que não fazia porque não tinha tempo. Agora vou ter tempo. Como é que eu faço isso, né? Então, eu tenho falado muito, e o que eu tenho já visto nos lugares que já começaram a rodar as soluções assim, que melhora essa produtividade, que melhora essa qualidade, é que as pessoas vão tendo tempo livre, elas podem absorver mais outras atividades e elas podem ser o patrocinador
do crescimento da empresa. Em vez da empresa sair contratando mais pessoas, ela vai poder fazer mais com menos gente, dado que a tecnologia está te ajudando. Ela vai fazer, ela pode fazer a parte que não era interessante para nós fazermos, né? E ela ainda pode nos ajudar a decidir em algo que podemos fazer meio que juntos, né? Mas ela não consegue substituir a gente em um monte de coisa, principalmente nas coisas onde nós dependemos. A gente tem que ter interpretação, nós temos que ter sentimento, né? Quando a gente fala de fazer gestão, por exemplo, né? Aí ela não pode fazer isso por você. Não tem jeito. Ela te dá ali algumas instruções, não instruções, né? Algumas formas de visibilidade, como quadros, como você criar ali relatórios e tudo mais, mas a análise é sua, né? Sim. Ela vai fazer uma análise baseada no contexto geral, que às vezes foge do contexto da sua organização. Isso é uma coisa importante. E você vê... E até só te interromper, mas colocando uma contribuição nessa tua frase, assim, muitas vezes, o que eu trabalho aqui, assim, eu considero que a IA, na maioria das vezes, está me dando recomendações, sugestões. Né? Tem pessoas que consideram que tudo que veio de lá está certo. E assim, ela mesmo fala, o pessoal não lê, mas se você abrir o chat GPT aqui agora, você vai ver lá embaixo do chat, aqui ó, eu vou ler o que coloca lá, ó, chat GPT. Deixa eu ver, eu tenho que pedir alguma coisa, pronto, botei aqui ó, o chat GPT pode cometer erros, considere verificar informações importantes. Gente, está escrito ali. Então assim, ele está te falando que ele erra, ponto, acabou. Tá? Eu já fiz inúmeras tentativas assim, já peguei erro algumas vezes, sabe? De coisas simples sobre futebol. Ó. Quero comparar o retrospecto do time A contra o time B. E eu já sabia, né, que um time tinha mais vitórias do que outro. E aí, no fim, quando foi comparar, ele estava errado. Eu falei, olha, mas eu lembro de uma situação assim, é verdade. Aí, mas eu também está faltando um jogo que aconteceu tal. É verdade. Então, assim, como qualquer ser humano, ali está cheio de informação certa, mas também tem informações que estão erradas, né? Isso. E foi dito por alguém em algum site a informação errada, ele pegou de lá. Como também tem informações incompletas, como qualquer outro estudo da sua vida, cara. É isso aí, não tem jeito. Você tem que se basear. Daqui a alguns anos, com certeza, nós vamos ter algo mais apurado, mas sempre vai ter aquela busca equivocada, vai buscar numa fonte que não é 100% confiável. Perfeito. Né? Aos poucos vai melhorando isso, mas hoje tomem cuidado com relação a isso. E você vê assim que novas funções, habilidades podem surgir com essa adoção massiva do RPA, da inteligência artificial. Você tem alguma ideia, sugestão aí? Ó, já de cara a gente já estamos falando sobre uma aqui, né? A pessoa que vai trabalhar de curador é uma, né? A gente já está vendo hoje mesmo. Eu mandei proposta para um cliente. Já recebi até o e-mail de resposta dizendo, cara, a proposta está muito aderente ao desafio que nós estamos querendo fazer. E queria bater um papo com vocês para entender um pouco melhor como a gente pode customizar isso, porque uma das premissas que eles trouxeram como eles têm tudo, né, todo o processo de infraestrutura tecnológica ali está com a Microsoft, né? Então eles estão exigindo que os projetos de melhoria contínua da empresa também façam algo com IA, mas usando o Copilot, né? Copilot Studio. E a gente foi e dimensionou algo legal para eles aprenderem a usar. E aí eu falei, cara, uma das coisas que nós colocamos no pacote é exatamente, nós vamos te ajudar a desenvolver, vamos treinar, vamos te ajudar a desenvolver, mas deixamos um pacote de horas para fazer curadoria. Até para ver, né, assim, será que a solução ficou boa? Será que a solução atingiu aquele sonho que você tinha de ganhar tempo, reduzir lead time e melhorar a qualidade? Então essa já é uma função que eu já vejo que tá aí. Eu estou tentando pegar funções ainda meio não pensadas assim pelo padrão, né? Porque o cara que já desenvolve é uma função que ele já desenvolveu, mas não desenvolvia em IA, está aqui contando já com ele. Da consultoria também. Né? Mas um cara que dá treinamento de outras tecnologias poderia dar treinamento de IA. Então, eu falo assim, é mais um treinamento. Mas, de novo, são funções que elas já existem. Uhum. Mas o curador em si, não. Eu estou vendo que você vai poder ganhar dinheiro, né, sendo curador de soluções. Então, sim, tem um caminho legal ali. E outra, né? Já estamos vendo lugares onde o ser humano é o gerente ou o coordenador de um conjunto de agentes.
né? O agente, um faz tal coisa, um testa, um manda informação, um gerencia teus leads comerciais e no fim você coordena todo mundo. Esse cara, ele faz ao mesmo tempo, né, da ordem, coleta informação, tira conclusões analíticas com base nas recomendações que vêm, e ele também pode melhorar o modelo, né, de cada um dos agentes que trabalham com ele, né? Então você vê, é uma estrutura onde essa função não existia, né? O humano liderando a máquina. É, tem uma coisa, assim, que vem na minha cabeça do Wagner em si, tá, o Valdir, que aí, até fugindo do nosso protocolo aqui, eu quero ver se você tem essa visão. Hoje, tem muitas empresas, muitos profissionais, que estão ganhando dinheiro, igual você falou, ganhando dinheiro com IA. Ele vira, tem ali um Lovable, tem um GPT, tem um Cursor, tem, não sei, tem vários modelos aí, e começa a criar pequenos códigos e vender isso para o mercado. Sim. Só que a gente entra numa coisa que é a segurança. Exato. Porque quando a IA cria uma coisa, ela não está pensando 100% na segurança. E a segurança, querendo ou não, é uma peça fundamental aí para evitar invasões, evitar um tanto de coisa. Você acha que vai ter uma supervalorização desse profissional no meio como um todo? Ou você acha que não tem essa ligação? Sim, e posso te dar detalhes, né? Alguns clientes nossos, né, já vêm nos pedindo, né, para quando vamos treinar os líderes, adaptar os treinamentos para algum perfil de líderes. Por exemplo, quem é conselheiro, quem é mentor de empresa, quem já é C-level, né, que é o CEO, COO, CFOs, né? Porque a gente precisa ter um refinamento na governança existente na empresa. Então, as empresas já têm muitas vezes a governança que envolve auditoria, que envolve compliance, né, que envolve riscos e controles em geral. E agora já tem empresas criando o modelo de governança com IA, né? Porque você tem que olhar o dado, você tem que rastrear o dado, você tem que blindar o dado, que já imaginou, se eu for fazer algo com a base de dados que está dentro do sistema de RH e dali você extrair o salário das pessoas e alguém que está ali enxergar isso e a IA jogar no ar, né? Estou nem falando dela jogar no ar para a rua, estou falando dela jogar no ar dentro da empresa, né? Porque se você está na rua e sabe quanto eu Não, ganho, não é isso tanto dá uma problema. confusão. Nesse caso, externamente é melhor do que interno. Mas tem casos que assim, se você descobrir quanto eu ganho, ou eu descobrir quanto você ganha, essa informação que paira aí no vento e ninguém vai se preocupar. Agora, quem está dentro da empresa, abre-se o olhar competitivo e dizer, poxa, o Wagner ganha mais que eu e faz menos, ou vice-versa. Já falaram isso comigo uma vez, aconteceu um negócio desse comigo já, e a pessoa falou assim, quem é o Wagner ganhando mais do que eu? Eu falei assim, pô, cara, que eu fiz com você, bicho? Então, assim, essa é uma preocupação, né? E aí as empresas estão tentando a cada vez mais desenhar um modelo que faz essa governança, mas também tem algo acima. Poxa, se a gente estava debatendo um pouco sobre os erros da IA, que isso é chamado também de alucinações, né? Imaginou, se eu tenho um modelo que ainda estou testando, eu estou ensinando, eu estou treinando minha IA está me dando informação. Se lá na frente ela me dá uma recomendação errada e eu tomo a decisão de fazer e deu errado, eu também tenho que conseguir rastrear essas decisões que eu tomo, né? Então, você imagina, o olhar de governança precisa ser depurado em cima de tudo que nós já conhecemos, tem que ser ainda mais forte, porque talvez em nenhum contexto passado tivemos tanta necessidade de acessar o dado de forma ampla, né? Porque se eu dou acesso para várias pessoas da empresa usar o Copilot Studio, eu também deveria dar acesso ao dado, mas para dar acesso ao dado tem que blindar o dado do que pode ir, né? Então, eu ainda estou vendo empresas dizer, não, o cara vai desenvolver em Copilot Studio, mas não vai precisar da tecnologia. Vai. Porque se ele for desenvolver algo que é só para aquilo que ele faz no dia a dia, tá fácil. Mas na hora que precisar usar uma informação que está no teu sistema, alguém tem que sentar lá e blindar para dizer, olha, eu só Isso posso aí. pegar isso aqui. Vai Né? até aqui, passou disso aqui, é sigilo. Então, assim, de novo, continua sendo um modelo mútuo, né? E são funções novas que estão surgindo. E eu estou vendo isso, tá? Nos nossos treinamentos estão pedindo muito agora que eu tenho um curso que a gente chama de AI for Leader, que a gente pega os líderes e tem um curso padrão. O que é básico, nós estamos dando de graça. O que é um LLM, o que é... A gente está dando vídeos de graça. O que é LLM, o que é IA, qual é a história da IA, introdução à engenharia de prompt,
governança do dado, governança Isso é ética, bom. estamos dando de graça. Um pouquinho de soft skills, né? Está aqui de graça. Porque tem gente chamando tudo isso de pré-MBA por aí no mercado. Eu falo, olha, isso aqui não é pré-MBA de ninguém. Vem para o básico, consome o básico de graça. Agora, você quer aprofundar mais? Vem para uma aula ao vivo conosco e vem aprender sobre isso. E mesmo nesse pacote de aula ao vivo, que a gente já fez uma experiência depurada, já estamos vendo falar, olha, para o grupo de conselheiros nosso aqui, ou para mentores de empresa, eu preciso que você venha aqui e reforce o módulo. Pega o módulo governança com IA, todos esses blocos que vocês que sustentam hoje lá o tema, coloca ele em evidência com atividades práticas para que eles pensem, porque na prática esse cara que é mentor e conselheiro, ele está num movimento de desenvolvimento e fazendo os outros pensarem nas soluções, né? Ele não está lá na linha de frente decidindo, ele está fazendo as perguntas certas. Então, você vê, é algo que está latente. Quem larga na frente com esse tipo de posicionamento vai ter um mercado aí, um filão muito bom, né, para aprofundar. Não deixa de ser uma função nova. É isso aí. Eu trouxe várias falas aí que eu achei interessante, tá? Inclusive uma delas que a gente defende também aqui, que é a engenharia de prompt, porque a IA trabalha com estatísticas. Eu sei que muita gente está aqui assistindo já sabe disso, blá blá blá, né, gente? Mas assim, eu vou falar de novo, porque tem gente aqui que às vezes não conhece. Mas assim, a IA trabalha em estatística, então se você tem uma boa pergunta, você estreita ali as suas possibilidades de resposta e consegue respostas mais atrativas, mais certeiras. Então, fica a dica aí para vocês. E eu tenho certeza que vão perguntar aqui, como o pessoal pode fazer esse treinamento, Valdir? Esse treinamento de vocês, gratuito? Muito bom, cara. Assim, a gente tem duas opções. Eu tenho treinamento presencial em São Paulo. Uhum. A gente está lançando turmas mensalmente. Cara, por incrível que pareça, a gente decidiu abrir as turmas multi-empresas, né? A primeira turma lotou. Aí fizemos a segunda turma, está quase lotada. Então, vamos lançar uma terceira turma. Tá? Então, no nosso LinkedIn da airox.co, CO mesmo, .co, tem já turmas lá. Nosso site, airox.co. Né? E, cara, também vocês podem me procurar no LinkedIn como Valdir Menezes, Valdir com V, Menezes com S, ou mandar e-mail para nós, né? contato@airox.co. E aí a gente vai disponibilizando. A gente definiu agora que, depois de passar pelas palestras no Rio de Janeiro, o pessoal falou que queria treinamento online e tal. A gente falou, vamos fazer o seguinte, cara, já tinha gente nos pedindo aqui em São Paulo, já tinha gente pedindo no Rio. E aí fizemos um bem bolado lá com uma enquete, onde os primeiros colocados tinham direito à gratuidade ou desconto. Vamos replicar essa dinâmica em Curitiba. Boa. Vamos ter um treinamento online separados ali em 4 tardes, na verdade, dia 2, dia 3, dia 9, dia 10 de outubro, para fazer virtual, porque aí dá para abraçar gente de outras regiões do Brasil que acredita que pode ter algo mais dinâmico e prático para sair entendendo onde aplicar IA na sua vida e na sua empresa. Então, bacana. Você precisa disso, a Airox é a empresa que pode ajudar. Bacana, então, gente. Já se conectem, tá? Fica a dica aí para vocês. E assim, para a gente poder já partir para o finalmente aqui, o Valdir, nessa pergunta que eu te fiz aqui, acabei já aderindo à seguinte, que eu ia te perguntar aqui sobre como que os líderes e gestores podem preparar, né, as equipes para trabalhar lado a lado com os robôs digitais. Você falou dos treinamentos. A primeira coisa é todos estarem alinhados, certo? É saber a mesma língua, né? Todos saberem ali fazer com engenharia de prompt na veia, tudo mais, trabalhando e com RPA, conhecendo sobre automações em geral. Mas assim, qual a sua dica para líderes, tá? Já fazer com que a sua equipe trabalhe realmente em parceria com os robôs e não, não sei, a palavra sumiu aqui, mas a competição, né? Não em tendo competição. competição, Ou ele ou eu, né? Ou ele ou isso. eu. Um ponto muito importante que a gente tem levado muito nas discussões, assim, primeiro que o líder precisa ser treinado de fato. Tá? Muitas empresas adotam a estratégia de que a alta liderança não precisa treinar. Eu acho que essa é uma estratégia falha, porque talvez as outras grandes ondas de mudança dava tempo do líder ir aprendendo com as situações, né? Botava o time para treinar e ia vendo as coisas acontecer. Hoje talvez não dê, porque como tem muita coisa invisível, vamos dizer assim,
o líder precisa treinar, né? Ao escolher essa empresa onde ele treina, ele também precisa escolher talvez a mesma empresa que vai dar esse banho de loja no time, que vai dar conceito e cunho prático, vivencial para as pessoas, né? E a gente fala muito que para ambos os níveis, a gente usa muito aqui nas nossas palestras aí, e eu vou usar e vou falar um pouco deles também, na palestra de Curitiba, que a gente fala que é o acrônimo VICAS, que é o soft skill, né? Que habilidades eu tenho que pôr em prática nos meus comportamentos ali quando eu estou frente a frente com uma situação dessa. A gente fala que é o acrônimo VICAS. V de visão, I de integração, T de consciência, A de altruísmo, T de segurança, S de segurança. Então, isso aqui a gente vai falar um pouco mais no detalhe na palestra de Curitiba, e para também que estiver com a gente nas aulas, também vai poder curtir um pouco disso. Também posso depois deixar com você o link lá, que a gente está com essas turmas estão abertas também no Simpla. Né? Então, Ou, se você quiser colocar no chat privado aqui para mim, eu já coloco lá para eles. Ó. Tem um chat aqui do lado, tem um chat privado, tá vendo? Coloca o link aqui, que eu já compartilho aqui com o pessoal, tanto nas redes, que estão assistindo nas redes, quanto os que estão aqui no chat, tá? Coloco. Aí já agiliza para eles. Coloco, com certeza. Inclusive, enquanto ele coloca aqui, gente, se alguém tiver dúvida, tô vendo que o pessoal tá aqui meio calado hoje, não sei como é que tá, se tá friozinho na sua região, se tá no cobertor, se só ouvindo, mas fica à vontade, pode colocar sua dúvida aqui, tá? O Carlos Guimarães colocou aqui, né, que bate-papo ótimo. Tem que trazer mais pessoas assim, Wagner. Pode deixar, Carlos. Maravilha, excelente. Ó, tá aqui, ó, compartilhou. Mandei um link do presencial. Ótimo. E um outro do online. O presencial são 2 encontros de 16 horas, né, aqui em São Paulo, na Avenida da Liberdade. Já está perto. Um dia 17 e um dia 24. E, por incrível que pareça, eu acho que eu devo ter 2 vagas no máximo lá para essa turma. A gente escolheu fazer uma turminha com 12 pessoas, até para a gente estar próximo, né, para ajudar o líder a sair sabendo onde ele pode aplicar na empresa dele. Mais reduzido, você consegue dar mais atenção, né, Valdir? Isso. E aí... e a turma online, a gente quebrou em 4 janelas de 4 horas. Então, ambos os treinamentos têm 16 horas. Isso. E essa turma das 16 horas aí, o que é online, vai ser dia 2, dia 3, dia 9, dia 10, das 14 às 18. Então, se for pelo Simpla, você já se inscreve. A vantagem ali é que, para quem prefere dividir no cartão, tudo, divide em 10 vezes, 12 vezes, sei lá. Da forma que achar melhor, né? Até pelo iFood benefício, eu vi que eles também aceitam. Ó, é isso aí. O Valdir, para a gente fechar, você já falou aqui do tema que vai palestrar em Curitiba, você esteve em São Paulo, esteve no Rio também. Eu sei que você vai estar lá dividindo o palco com o grande Márcio Cossari, né? Que é o fundador, CEO da Círculos. Dá um spoiler para a gente aí, antes da gente despedir. O Márcio é um dos investidores, sócios aqui da empresa, né? A gente se conhece aí de longa data. Quando eu tinha a ideia, né, eu falei que eu tinha uma hipótese, eu tinha algumas hipóteses, né, para entrar no mercado da IA. A primeira é que a boa parte da liderança não sabe o que fazer com a IA, estão sendo cobrados. Eu faço muito evento de planejamento estratégico nas empresas, e é muito comum os principais drivers estratégicos as pessoas saberem dar o detalhe do que vai fazer, mas quando eles falam assim, agora vamos fazer IA, eles não sabiam o que dizer, nem o que fazer, e boa parte do recheio daquilo eu ajudava a criar. Eu falei, cara, os líderes não sabem para onde estão indo. E eu estou vendo que quem está no mercado oferecendo as soluções tem gente que é só falácia, né? E aí eu falei, bom, acho que aí tem um driver importante. A segunda hipótese, ou tese que eu tinha, é que, assim, se o líder escolhe uma boa empresa e ajuda ele a saber onde está pisando, fatalmente ele vai escolher essa mesma empresa para descer esse trabalho com as equipes, porque aí uniformiza essa visão para gerar resultado. E, de novo, né, as empresas não querem fazer o curso pelo curso, elas querem gerar EBITDA, gente, elas querem gerar resultado. Né? E eu falei, olha, são 2 hipóteses que eu acho que eu poderia ajudar. E a terceira grande hipótese é que tem muita solução no mercado. Eu falei, a gente não quer desenvolver, criar solução nova, vamos aproveitar as soluções que existem e ser um agente integrador, né? Tanto que nossa plataforma, a gente está colocando os parceiros também desenvolvendo conteúdo junto conosco lá, no mesmo modelo, o modelo freemium. Vai ter sempre conteúdos gratuitos, básicos, e se você quiser avançar em algo, você avança pagando algo
seja na aula ao vivo, seja na aula assíncrona, mas você está se dedicando no teu time ali com a aula não ao vivo, mas vídeos complementares ali. Então, essas 3 teses que a gente tinha, o Márcio gostou da ideia, veio para o time junto, né? E lá nessa palestra nós vamos falar sobre soft skill, vamos falar muito que o futuro da automação é humano. Esse é o grande lema da Aerox. E eu vou levar bastante dos acrônimos VICAS lá, porque a grande chamada é assim, se até a máquina está aprendendo, né, o que nós vamos fazer para não sermos substituídos pela máquina? A gente tem que continuar aprendendo. Esse é o grande recado que vai ficar lá na palestra em Curitiba, dia 26. Que ótimo, Valdir, excelente. Infelizmente, Curitiba eu não estarei presente, mas quem for de BH, outubro, estarei lá, tá, gente? Valdir, novamente, cara, gratidão em nome da BEINFO, do Instituto Information Management. Quero deixar aqui o muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente nessa sexta-feira. E o canal está aberto, caso você queira, futuramente, toda sexta-feira às 11 horas, trazer algum tema para o pessoal. Canal, pode contar com a gente, é só entrar em contato, tá? Maravilha. É uma honra para nós aí estarmos com vocês, né? Espero ter agregado valor aí na jornada de vocês também. Com certeza. Maravilha. Excelente. Um abraço para a turma aí. Manda um abraço para o Márcio quando falar com ele. E em breve vão marcar outras aqui para bater mais papo. Pode contar com a gente aí, cara. Um abraço, Valdir. Um abraço. Tchau, prazer.